Fábio, né, gente? Eu mesmo, querendo falar com ele. Ele me mandou mensagem há 5 minutos atrás. Larissa, estou chegando, ligando o notebook, acabei de chegar em casa. Então, vou responder aqui. Porque lá é outro horário, né? Mas ele mesmo que confirmou que esse horário ele poderia, porque surgem imprevistos também, atrapalha um pouquinho. O Fábio é acelerado que nem eu, né? Ai, estamos aguardando aqui o Fábio. E depois, oi, Sofia! Oh, meu Deus, já tá uma moça, André. Aí a gente tá no YouTube, Sofia. E eu falando assim, né? Eles vão me matar. Ai, meu Deus, que mico! Você vai matar? Não é? Já estamos online no YouTube. Já viu essa? Esses meninos, aqui em casa eles estão acostumados com os micos que eu faço passarem, sabe? Então não tem problema, tadinha da Sofia. Depois que eu vi, eu fiquei vermelha por ela. Não tem problema. Ai, que eu falei, era uma menina. Um dia desse eu tava pensando, gente, como o tempo passa, né? Eu mandei aquele vídeo do João Pedro tocando piano e vocês, nossa, mas era tão pequenininho, olha como tá grande na hora, André. E eu pensei, e Sofia, que tá uma moça? Ele estava na sua barriga. Ai, gente, agora a gente tá ao vivo no YouTube, né? Boa noite, gente. Estamos aguardando o Fábio entrar, tá? Um pequeno atraso dele, mas não tem problema. A Camila tá entrando aqui também. Acho que ela tá com dificuldade de conexão, mas não tem problema não. E aí a gente começa. Esse negócio da gente programar, tá tudo online no horário exato, né? E começa, e vai. Tem que dar que lá ele tem outro fuso. Então, é outro fuso, É isso mesmo. Boa noite, gente. Ai, saudade de todo mundo, né, Glauco? De todo mundo. Hoje eu soltei vários convites para muitos que já se formaram. Aí Ótimo. apareceram, foi muito legal. Muito Vamos ver bom. se o Fato está na área. A Tamara, que já. É bom, é uma forma da gente estar revendo eles também. Mesmo que online, né? Novos tempos. Ai, gente, eu tô derretendo de calor. Que calor é esse? E já melhorou, né, um pouquinho. É que aqui tá abafado. Ai. Tadinho, o Fábio toda hora tá aqui. Eu tô entrando. Bruna, ligado no 220, o Fábio, na correria dele também. Mas ele tá toda hora dizendo que tá entrando. Deixa eu ver. Ele tá me mandando uma apresentação aqui. Ele está com saudade de uma aglomeração. Ai, quero aglomerar, né? Oh, meu Deus. Não vou negar, não, que essa vontade bate. Mas vamos cuidar. Cuidar da gente e do próximo, né? Eu já estou aproveitando que o Fábio está me mandando a apresentação dele, e aí eu já estou baixando, porque daí eu acho que eu que vou compartilhar. Vamos ver. Que ele foi me passando aqui. Aí a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo aqui. Como é que a gente consegue colocar a carinha deles maior, porque eu não estou conseguindo enxergar, não tem como, né? Quando a gente clica aqui, ó, que nem eu vou marcar o Sérgio, aí aparece a fotinha dele aqui, porque eu cliquei nele ali para aparecer a mensagem dele, entendeu? Aí eu dou um destaque para a mensagem dele, aí os que têm a foto aparece ali. Coloca o Vinícius aí, que eu quero ver que ele mandou uma mensagem ali, mas eu não consigo. Vinícius Vaz. Vinícius Vaz, aqui o Vinícius. Ah, o Vinícius. Vamos ver as fotinhas então, já que a gente. Aquela assim, né? Aquela assim. Deixa eu ver, não. Paola tá sem foto, Vinícius, Lucelena tá aqui. Que linda, Lúcia. Linda. Ana Cristina tá sem foto, Guilherme tá sem foto, Gabriel tá aqui com foto, Glauquito, já mostrei, Marisete, estamos aqui. Marisete.
ver as fotos de todo mundo, né? Sandra tá sem foto. Marina, estamos com Oi, foto. Maria. Oi. Gabriel de novo. Marisete. Alguns eu já tinha mostrado aqui. Andréia, Tayane. Saudades, Tayane. Todo mundo morrendo de saudade, né? Aí Cleiton tá sem foto. Andressa tem foto. A Ana Sombrio tá sem foto. Gabriel já foi. Carolina. Professora Isabela. O Sérgio já vimos. Fred não tem foto aqui. Bruninha também não tem foto. Aqui, a gente só nas... Cadê? Sumiu, minha Nossa Senhora. O trem mudou de aquela assim apanhando. Papagaio de pirata, viu? Porque eu sou fã do Fábio e já estou aqui escutando ardentemente. Ai, ai, ai. Me chamem para uma aglomeração clandestina. A mensagem do Glauco. Glauquito. Olha aqui. Rafaela. Oi, Rafa. Caio. Ai, gente. Estou mostrando as fotos de todo mundo que tem foto, tá, gente? Lorena. Ai, ai, ai. É bom que a gente mata um pouquinho de saudade. Patrícia, boa noite. Eliomar. Aqui, gente. Que massa. Muito bom. Juliana, Miura. Raquel Santos. Ai, é bom ver as fotinhas. Eu adoro ver foto. Carolina Pado, Eduardo. Eduarda. Ludinha. Eduardo. Ah, Cleito pôs foto, isso mesmo, gente. Cadê o Fábio? Tadinho do Fábio. Tá chegando. Ai, já baixei a apresentação dele. 30 slides. Aí eu vou ver se ele quer que eu passe ou ele passa. Ai, saudade, gente. Mas uma hora isso passa. Deixa eu ver, ele me mandou algum áudio. Eu vou desligar meu áudio para vocês não ficarem ouvindo. Tantã. Abre a apresentação dele, então, Mari. Pelo menos a primeira imagem. É verdade, Guilherme. Olha o Cássio aí, gente. Cássio com K. Fábio fazendo suspense, né, gente? Ele disse que ele entrou num link e estava aguardando eu liberar, mas não, ele não está me pedindo nenhuma liberação aqui. Então, eu mandei o link de novo para ele. Oi, Estou perguntando aqui, ô Cássio, nós estamos organizando para ir para o evento do Rio do ano que vem, viu? Em julho. Sempre no Rio de Janeiro. Um grupinho bom aí já. Eu vou pegar uma água ali antes que eu chegue. Uai, gente, o Fábio não está me aparecendo aqui. Que trem de doido. Uai, não tô entendendo, não. Olha o outro falando. Deixa eu ver aqui que ele me mandou uma foto. Eu cliquei por um link que eu apareço mesmo. Se você entrar por aí, eu não apareço. Fábio, você precisa seguir, seu navegador deve estar fazendo algum bloqueio, porque você precisa seguir para que apareça na tela para eu te liberar, para eu te permitir. Eu vou te fotografar como que tem que aparecer para você. Gente, eu estou mandando para ele aqui já sem desligar o áudio para vocês, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Cadê o Fábio, né, gente? A gente veio aqui só para ver ele. Estou aqui falando com ele aqui, gente. Vamos ver. Ele disse que vai tentar pelo celular. Aí agora ele tá. Agora eu vou conseguir. Aê, Fábio! É. Muito bem-vindo! Obrigado! Saudades! Tudo bom? Eu tentei. Estou tentando aqui pelo computador, mas não sei o que está acontecendo. Estou tentando pelo celular, então aqui. Vamos dar um jeito. Você me passou a apresentação, aí eu vou passando para você. Pode ser? Não se preocupe. Aí, ó, Fábio, como um bom astro de rock, deixando seu fã-clube aqui ansioso. Olha só. Estão dizendo, Fábio, falaram que você estava querendo gerar suspense. Nada. É problema de tecnologia mesmo. Né? Mas deu certo. Nós já estamos há 11 minutos online no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tá? Tá bom. Eu peço desculpas aí a todos que estão esperando, né? São coisas, problemas tecnológicos, estamos reféns aqui. Peço as minhas desculpas aqui, sinceras desculpas, né? Mas vamos lá para frente aqui, né? Vamos para frente. Sim, sim. Não, o que importa é que tá aqui e deu tudo certo. Não se preocupe, não. E você na correria, né, Fábio? Sempre, né? Sempre. Bom, eu agradeço muito, muito a sua disponibilidade. Estávamos todos com saudade, muita saudade mesmo. E ansiosos para ver, eu adorei as selfies que eu recebi sua, que para escolher para pôr na divulgação, eu estava assim, gente, isso aqui tudo é a cara do Fábio. As selfies. Mas, assim, a gente, assim, pelo menos esse período nosso remoto, pandemia, também nos permite esses momentos impagáveis, né? Exatamente. Se não fosse pela pandemia, talvez eu não estaria aqui com vocês, não estaria, né, a gente voltando a estreitar nossos laços aqui, né? Então, vendo o lado bom da coisa, né? A gente tem que enxergar também isso, né? Um lado bom, né? É isso mesmo. Então, eu vou falar rapidamente, nem todos lhe conhecem, então vou fazer uma apresentação rápida. Tá bom. Mas já viram que é muito querido, né, gente? Quem não conhece o Fábio já conseguiu entender aí que o Fábio é ex-IESB, mas o IESB não sai dele também, e ele sai do IESB. Essa que é a verdade. Exatamente. Então, estamos com o Fábio Lapa, nosso palestrante. Ele é arquiteto e urbanista, graduado pela UNB em 2005. Ele possui especialização em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanística pela UNB em 2009. Foi sócio-diretor do escritório Atelier Arquitetura de 2008 a 2014. Sócio-diretor do escritório A Tempo Facilities, de 2013 a 2015, professor de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil do IESB, de 2015 a 2019, e atualmente ele é colaborador da Saulo Stewart Carpentry, atuando em obras e reformas residenciais em Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu vou passar a palavra para ele e eu compartilho aqui tua apresentação, ainda bem que você já me mandou, que daí a gente vai interagindo aí, não tem problema, estou à disposição. Tá bom, Larissa, então vamos lá. Primeiramente, obrigado, queria agradecer à professora Larissa, ao IESB, a todos os docentes da arquitetura que possibilitaram aí, né, a gente ter esse momento, né, todo o evento, mas a gente está aqui ter esse momento à distância, né, como eu falei, são o lado bom de toda essa loucura que nós estamos vivendo, né? Um forte abraço aí a todos os alunos, meus ex-alunos, eternos alunos, enfim, que estão nos assistindo agora. Aos que não me conhecem, prazer. Eu sou o arquiteto Fábio, fui professor aí, estive até o ano passado com vocês aí, né?
quem sabe um dia a gente ainda volta, enfim, né? Eu queria, a professora Larissa está com... eu não estou visualizando aqui, mas a gente vai acompanhando. Eu vou passar e você vai ver. Tá bom. Tá? Como é que é? Desculpa. Maravilha. Conseguiu ver? Consegui ver. Então, nosso tema aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, da agilidade e eficiência, né, dos sistemas construtivos a seco, né, que é o forte aqui na região que eu estou vivendo atualmente, né, que aqui nos Estados Unidos, aqui, mais especificamente no estado de Massachusetts. A gente vai falar um pouquinho, né, o que é isso, né, vamos explicar um pouquinho. Antes, vamos só para a gente nivelar, vamos conceitualizar o que é agilidade. Você pode passar lá isso próximo aí? Posso. Tá. Né? Uma breve palavra, né? O que é agilidade, né? Claro, isso aqui é definição de dicionário, né? Não é nada, não estou criando nada aqui, né? É uma habilidade de mudança ou movimentação leve ou rápida, né? Beleza. Então, guarde esse conceito aí para você. E o que é eficiência, né? É uma tarefa quando ela é executada da melhor maneira possível, com o menor desperdício de tempo, esforço e recurso também. Então, é algo que a gente faz rápido e gerando menos, com essa economia de tempo, esforço e recurso. E construção a seco, obviamente, é tudo aquilo, né? É aquela, a gente chama muito, é um universo muito grande a construção a seco. A gente fala muito drywall, e erroneamente a gente confunde muito com só o gesso acartonado, né? E a gente sabe que não é só isso, né? A gente também tem falado muito aí do Light Steel Frame, né? O IESB já, em várias oportunidades, tanto na arquitetura quanto na engenharia civil, nos eventos, né? Trouxe muita palestra sobre Light Steel Frame, muito legal, muito assim, é isso mesmo, mas não é só isso, é um conceito muito mais abrangente, né? Então, nosso intuito aqui é mostrar um pouquinho, dar uma pincelada, né? Claro que é impossível pelo tempo que nós temos, claro, né? Adentrar profundamente, mas a gente vai dar uma pincelada e, né, mostrar um pouquinho dessas novidades, dessa tecnologia, né, tão utilizada aqui, que no Brasil também já começou a utilizar algumas coisas, né? Então, a gente quebrando aqui alguns preconceitos, né? Você passa mais um, Larissa, por favor, próximo slide. Né? Coloquei uma foto aí de uma humilde residência, né? Justamente para a gente quebrar um pouco do preconceito que a construção modular, a construção em madeira é algo assim, de qualidade baixa, né? A foto aí ao lado que nós estamos vendo é uma residência, vamos botar assim, de classe média aqui da região, né? É uma residência grande, né? Uma residência, enfim, com um valor agregado, enfim, que ela toda foi construída nesse processo, né? O meu enfoque aqui agora da nossa conversa a gente vai focar um pouco nas questões, nas construções feitas com madeira e PVC, tá? Então, vamos entrar aqui um pouquinho. Você passa mais um slide, Larissa, por favor? Eu tinha passado, passa mais um? Não, esse mesmo. Esse tá? Então, só para a gente entender o processo de como é feito aqui, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu já tinha lido alguns artigos aí no Brasil que falavam sobre a construção modular, né? Coordenação modular, na verdade. Que não adianta, quando a gente fala de coordenação modular, é todo um ecossistema de materiais que estão praticamente juntos. Dando um exemplo, né? Tem 3 fotos aí, né? As 3 fotos são fotos com frame de madeira, né? O wood frame, enfim, né? Muito comum aqui, né? Aí no Brasil a gente usa muito o light steel frame, né? O aço, mas aqui ainda para um enfoque mais residencial ainda é muita madeira, né? Diga-se de passagem, o tipo de madeira que é utilizado nessas fotos que nós estamos vendo aqui é uma madeira de reflorestamento, né? É o pinus, né? E é utilizada maciçamente a madeira reflorestada, né? Muitas vezes até importada do Canadá, né? Pois é. E é interessante que você, já olhando essas 3 fotos, a gente vê uma certa semelhança
na modulação. Né? As madeiras estão moduladas aí. Né? Eu vou chamar elas de frame, né? Que é o frame, que é o nome desse tipo de estrutura. E é interessante, quando eu falo da coordenação modular, que essas madeiras elas estão distanciadas, né, aqui a gente fala, né, a 16 pés cada uma delas. E quando o revestimento, a dimensão dos revestimentos já estão certinhas para casar com a madeira, sabe? As ferramentas que são utilizadas já estão na medida para poder encaixar com tudo isso. Então, assim, essa coordenação de diferentes tipos de material, de madeira, de gesso, de placa metálica, de parafuso, todas elas estão seguindo um padrão de medida. E isso facilita muito o processo de montagem, facilita muito, gera menos desperdício, porque você constrói uma parede que tem essa modulação, na hora de você aplicar o fechamento dela, vou falar um pouquinho mais para frente, no caso, por exemplo, do gesso acartonado, a placa de gesso acartonado vai bater certinho com esses montantes de madeira que estão aí, sabe? Aí você vai para um outro revestimento, ele já está na altura certinha que a madeira, sabe, que sobressai a madeira. Então, isso tudo é feito de uma maneira muito interessante, que evita desperdício e agiliza o processo, né? Seja da construção, seja da reforma, né? Certo? Larissa, passa mais um para mim. Aqui, ela é bem interessante, que ela é um modelinho, é um esquema, né? De como é como se a gente estivesse descascando uma parede de uma residência, né? De fora para dentro. Eu vou falar um pouquinho de cada uma desses materiais que nós estamos aí, tá? Isso aí é apenas um modelo esquemático padrão. Vocês estão vendo que vocês conseguem observar nesse desenho que existe esse esqueleto, o frame de madeira, certo? Por dentro, lá dentro, tem ele está pintado de cinza, né? Se a Larissa puder passar o mouse, você consegue, Larissa? Passar? Desculpa. Não, tranquilo. Será que dá para ver meu mouse? Não sei. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu vou explicar passo a passo também. Então, nós temos aí o frame de madeira, que é como se fosse a nossa estrutura, né? Por dentro, nesse caso aí, nesse esqueminha, nós temos aí uma placa de gesso acartonado, beleza? Muito utilizado aqui, né? E aí, da madeira agora para fora, aí entre as madeiras, né, a gente está vendo esses espaçamentos, elas são inseridas o isolante térmico, né? Que também é o que a gente também usa aí, a nossa lã de rocha, a lã de PET, né? E aí depois vão ter essas outras camadas que eu vou explicar com calma. Você pode passar o próximo, Larissa, por favor? Maravilha, então. Então, aqui eu vou dissecando, vamos botar assim, o passo a passo. Então, o primeiro é o frame de madeira, né? Que, como eu já falei, é uma montagem em módulos a cada 16 polegadas, o que corresponde a aproximadamente 40,64 centímetros. Então, a cada 40 centímetros e meio, vamos botar assim, arredondando, a gente tem um pedaço, né, um frame, né, um módulo, né, um montante de madeira, né? Geralmente é usada o que a gente chama aqui de 2x4, né, que é esse 2x4 polegadas. Né? Então, uma madeira que se você chegar em qualquer loja e falar, eu quero um 2x4, ele vai, né, em qualquer loja que vende esse material, o cara, né, já é um material conhecido, uma medida conhecida. Beleza. Aí, indo agora para fora, né, da casa, esse segundo quadrinho aí, nós temos então a vedação externa. Então, eu monto meu frame de madeira, bacana, e aí agora, externamente, eu vou fechar, tampar, né, unir esses frames com o que a gente chama aqui de plywood, que nada mais, nada menos é do que uma chapa de madeira prensada, como se fosse um OSB, como se fosse um madeirite. Então, eu tenho minha estrutura em madeira, eu fecho ela com esse plywood. Esse plywood, ele geralmente tem meia polegada ou 5/8 de polegada de espessura, né?
É algo assim, né? Então, com isso eu vou fechando, ou seja, são placas, elas são 48 por 96, então, polegadas, então é quase 1,5 m por 2 metros, então rapidamente eu consigo vedar uma parede, né? Fazendo a vedação externa. E aí, beleza, ok. Aí, fiz a minha vedação. O terceiro ponto é o meu isolante externo. Eu tenho que isolar agora, fazer uma espécie de uma envelopagem, porque a madeira ela apodrece, né? Por mais tratada que seja, né? Ela, assim, a madeira tratada, obviamente, ela é mais cara do que a madeira não tratada, né? Então, eu faço uma envelopagem, que nesse caso aqui que a gente está vendo na terceira foto, é um material chamado Tyvek, é uma espécie de um papel, mas papel é uma palavra muito fraca para isso. Ele vem numa bobina, ele vem num rolo, tá? Ele vem num rolo, e a gente envelopa todinho o plywood, né? Prega literalmente com prego, com um grampeador, tem um grampeador um pouco maior, igual esse grampeador mesmo, né, de escritório que nós temos, eles são grampeados, né? Só que esse material que lembra um papel, eu vou te falar, para você rasgar ele, tem que fazer muita força. Ele só tem aparência de papel, mas você pega o estilete, você passa nele, que ali ele é resistente. Ele parece uma fibra. Ele parece uma fibra, tá? Tipo, quem é mais antigo aí, né? Aí só nós, os professores, vão lembrar. Lembra da telha de amianto quando quebrava, ela soltava umas fibras assim, né? Lembra um pouquinho uma camadinha de uma telha de amianto. Hoje ele é proibido, enfim, né? Então, esse isolante externo, né? Toda a construção ela é envelopada com ele, né? E aí depois ela pode ser aplicada, além disso, se a pessoa quiser, né, dependendo do construtor, dependendo da área, dependendo do conforme for, né, você pode ainda aplicar em cima dela uma espécie de uma manta asfáltica, que também vem no rolo. Vem num rolo também. Ela tem a textura mesmo de um asfalto, só que ela é fininha, né? E aí você aplica ela e usa uma pistola com pregos, né? Ela é pregada, vamos botar assim. Ela é pregada. Eu vou mostrar uma foto que vai ter ela. Próximo slide, Larissa, por favor. Aí, depois que a gente faz essa proteção de impermeabilização, a gente coloca então o revestimento externo, né? Que a gente chama aqui de siding, né? Que pode ser tanto madeira, quanto PVC, quanto vinil, né? A gente usa muito vinil como vedação, como revestimento externo. Visualmente lembra muito a madeira, né? Nessa foto aqui, esse cantinho que está branquinho, né? É PVC, e essas ripinhas que a gente está vendo aí, horizontais, são madeiras, tá? Então, cada ripinha dessa vem uma peça que deve ter quase 2 metros de comprimento. Você vai colocando uma sobre a outra e vai com uma pistola, com um prego específico para ela. Essa pistola é ligada num compressor, né, de ar, né? Então ela sai numa pressão absurda, parece um tiro mesmo, ela dá uma explosãozinha, né? Então, realmente, assim, assim, tem que ter um certo cuidado, obviamente, né? Mas você vai instalando, vai dando esses tiros nessa madeirinha, e esse PVC, que é essa bordazinha branca, né, que a gente está vendo aí nessa foto primeira aí, também ela tem uma pistolinha, já um prego mais fininho, que aí a gente chama do finish, né, que é o acabamento, uma pistola para acabamento, que aí a gente vai fixando ela depois direitinho. Fica só um furinho, que depois o pintor vai lá, coloca uma massinha, e depois pinta, e você não fica tudo branquinho, você não vê nada. Aí, nessa brincadeira, a gente acabou o revestimento externo. Aí, agora, indo para dentro da casa, né, agora para o lado de dentro do frame de madeira, a gente coloca o isolante, aí a foto do meio aí, né? O isolante interno, né? Que é igual o que a gente faz com o nosso drywall, com o nosso gesso acartonado. A gente usa a lã de rocha, a lã de PET, né? E aí depois, a terceira foto aí, a gente coloca, então, o gesso acartonado, né? Ou
ou uma placa de madeira, ou uma placa de metálica, enfim, né? Você coloca o revestimento que você quiser, né? A próxima foto, Larissa, por favor. Legal. Aí são só alguns exemplos. São duas fotos né, que a gente está. Essa primeira foto nós estamos vendo, né, por dentro, né, uma foto interna do ambiente interno. Então a gente consegue ver bem direitinho o frame de madeira e o fundo do plywood, que é essa espécie de OSB. Na foto do lado, né, na outra foto, a gente está vendo então o frame, é já uma parede interna, e esse rosa aí é a manta, a lã, né? A lã de rocha ou a lã de pet. Aqui a gente chama de insulation, né? Beleza, pessoal? A próxima foto que a Larissa está aí, a gente também está vendo o exemplo agora, né? De uma residência com plywood, né? Com essa chapa de madeira colocada e em seguida, né? Já passando essa envelopagem, já instalando o siding, já instalando os revestimentos já. Né? Então a gente já consegue já ver esse processo, tá? Agora, só para agora ficar legal, exemplificar, isso aí é meio que padrão. Esse é o standard. Claro que pode ter pequenas variações, claro, né? Mas, assim, sei lá, 90% das residências são feitas assim, né? Claro que no lugar do siding eu posso colocar tijolo, eu posso colocar mármore, né? Eu posso colocar outros tipos de revestimento, né? Mas 90% das residências, das construções de residências, elas são feitas assim. Passa mais um slide, Larissa, por favor. Aí, eu vou contar aqui agora 4 estudos de caso, brevemente, só para a gente poder ver as aplicações disso. São 4 ocasiões bem interessantes para a gente poder ter uma noção do que eu estou falando aqui. Tá? O primeiro estudo de caso, a gente fez, está aqui escrito como substituição completa de corner, né, que é essa cantoneira, que é essa madeirinha branca, eu vou mostrar a foto. Isso aí a gente trocou uma coluna de uma casa, numa quina de uma casa, em menos de um dia. Então, esse sistema ele permite não só você substituir o revestimento, mas também substituir estrutura. Sem fazer nenhum alarde na casa, sem fazer, sabe, a gente fez tudo isso com as pessoas morando dentro da casa, em um dia de serviço. Né? Isso que é a parte interessante da eficiência e da agilidade deste processo. O estudo de caso número 2, eu vou mostrar a construção de um deck. O estudo de caso número 3, eu vou mostrar uma substituição de esquadria de janela. E o estudo de caso número 4, vou mostrar também um redimensionamento estrutural. Então, vai ser bem brevezinho. Passa o slide, Larissa, por gentileza. A primeiro estudo de caso foi nessa residência, ela fica na cidade de Stowe, aqui em Massachusetts mesmo, né? Essa casa, ela tá bonita por fora, mas por dentro ela tinha uns probleminhas aí. Pode passar, Larissa. Foto número 1, número 2, número 3. Olha o processo. A foto número 1, a gente... o frame e o plywood estavam podres. Por quê? Porque também, claro, né, gente, como a gente está falando de agilidade, de eficiência, mas tudo tem que ter cuidado e manutenção, né? Essa casa aí, ela estava há 25 anos sem dar manutenção nela. Pensa a gente agora no exemplo brasileiro, uma casa há 25 anos sem receber uma pintura. Né? Como é que isso ficaria? Como é que as paredes ficariam? Né? Então, sem ter nenhum tratamento, sem ter nenhum cuidado. Então, 25 anos, sem ter nenhum tipo de cuidado numa pintura, pensa. Né? A gente não sei se, Larissa, não sei se aí está chovendo, já voltou a chuva, está na seca ainda, não sei como é que está Brasília, né? Mas pensa, 25 anos pegando chuva e sol, chuva, seca e chuva, seca e chuva. Né? Então, é óbvio que essa casa, e aqui culturalmente as pessoas, eu não sei porquê, mas aí não sei se a professora Roberta está aí conosco, que dá aula de paisagismo, o pessoal, eles colocam uma verdadeira mata em volta das casas, eles enchem com umas 8, 9 espécies de plantas, então é muito curioso isso, né? Talvez por privacidade, talvez não sei, né?
Mas essa casa, esse cantinho aí da primeira foto, da foto número 1, ela tinha muita planta em volta e não pegava sol. E aí a gente estava num período que estava chovendo bastante, a gente tem um período de muita neve aqui. Então, a umidade, a gente tem um período que às vezes fica 2 meses com a neve retida, porque a temperatura cai muito, a neve não derrete, né? Então, você imagina 25 anos de recebendo neve, pelo menos 60 dias com neve sem, né? Ou seja, a umidade presente o tempo todo, né? 24 horas na casa, né? Durante pelo menos 2 meses, ao longo de 25 anos. São 50 meses, né, de umidade pegando forte aí. Então, a foto número 1, a gente está vendo aí o rapaz lá trocando o frame, né? Uma parte podre lá do frame que já estava bem podre. A foto número 2, eu não sei se dá para observar ali, consegue ver a madeira mais do canto, ela está mais branquinha, e a madeira mais do meio, ela está mais escurinha, né? Que a gente substituiu as peças que estavam mais podres, né? A foto número 3 então já depois de substituir, a gente já colocou, né, o isolamento térmico, né? A foto número 4, desce lá, Larissa, por favor. Já colocando o plywood. A foto número 5, já colocando esse pretinho que está aí, já é a manta asfáltica, né? A gente resolveu colocar a manta asfáltica. Esse branquinho já é o PVC. E o número 6 já é o side, né? A madeira, é de madeira, esse cinzazinho claro. Isso tudo foi feito em 1h30. Então a gente trocou uma coluna de uma casa, a gente abriu, retirou o que estava podre, botou uma coluna nova, preparou termicamente, impermeabilizou ela todinha e colocou o revestimento em 1h30. Né? Então, olha a agilidade, a eficiência, né? E enchemos um balde de lixo só de entulho, um baldezinho de lixo, balde de cozinha, assim, lixo de cozinha. De sobra, às vezes, porque, como eu falei, na foto número 6, né? Para essas madeirinhas, né? O que a gente chama de siding, a peça vem grande, então a gente vai com a serra, né? Com a serrinha, vai cortando, vai medindo, vai cortando, vai medindo, vai cortando, e às vezes sobra um resquíciozinho, acaba jogando fora, mas em 1h30 a gente resolveu um problema estrutural, um problema, uma patologia, vamos botar assim, de uma residência. Isso. Né? Segundo estudo de caso, a gente fez um deck na mesma cidade de Stowe também. Eu coloquei 22 horas de trabalho, eu não coloquei. Poderia ter sido feito em 2 dias. Por que não foi feito em 2 dias? Porque eu vou mostrar porque teve um processo lá que teve que ter inspetor. Aqui a fiscalização é severíssima, né? Você não começa nenhuma obra sem a permissão, a gente chama aqui de o permit, né? Então é como se fosse nosso RRT do CAL, né? Que nós somos obrigados a fazer. E esse documento ele tem que ficar, no caso, né, dessa residência, você tem que colocar na janela da residência, né? Como se fosse aquela nossa placa que a gente costuma colocar, né? E aí, só com essa permissão que o próprio cliente ele não deixa fazer sem permissão. Já é culturalmente, né? Já está enraizado que, né, você tem que ser um profissional que tem que ter as licenças, as permissões, tem que estar em dia com tudo. Né? Igualzinho aqui, né? E aí, dependendo de cada fase, essa obra aí, ela só não foi mais rápido, porque eu vou mostrar para vocês, tem uma fase que a gente tem que parar, ligar para o inspetor, ele vem, olha, dá o ok e a gente prossegue. Não prossegue sem o ok do inspetor. Né? Então, vamos lá, número 1, lá. Aí a foto número 1. Resolveram construir o deck nessa casa aí, então essa primeira foto, tinha um jardim aí, e aí tinha essas placas de cimento, a gente teve que arrancar a placa de cimento. A foto número 2, o deck, ele teve 8 fundações. Nesse caso aí, vocês vão ver concreto. Para fazer a fundação, claro, nós precisamos ainda do concreto. Então, a construção a seco, ela também não quer dizer que ela é brigada com o concreto, não é uma concorrência. É apenas uma outra tecnologia. Então, a foto número 2, ela foi feita 8 furos
usou-se essa maquininha aí, né, que ela, né, tem uma furadeirazinha, né, e é interessante que a gente precisa cavar 4 pés para baixo, porque até 2,5 pés o solo pode congelar no inverno. Olha aí, então são situações que a gente não vivencia, né? A gente não, é uma outra linguagem que a gente tem que aprender, né? Então o solo chega a congelar até 2,5 pés para baixo. Então isso obviamente pode dar, assim, danificar, dar alguma patologia na estrutura. Então, por segurança, né, a prefeitura lá da cidade fala como código de obra, né? Diga, parêntese, o código de obra, para quem é mais velho, talvez os mais novos não vão nem saber o que eu vou falar aqui agora, o código de obra de cada cidade, ele parece uma lista telefônica. Os mais novos não vão nem saber o que é lista telefônica, né? Não. Mas, né, os mais antigos aí, tô vendo o professor André aí rindo aí, né? Né? O código de obra, ela parece uma lista telefônica. Tem todos o tintim por tintim, o que pode e o que não pode, o que é permitido, né, e o que não é permitido. Então, beleza. Cavou-se 8 pés, 8 furos, cada furo, 4 pés aí. Próxima foto. Então, foto número 3, né? A gente fez aí, né? 4 pés dá aproximadamente 1,20 m, né? E aí é interessante que a foto número 4 tem esse tal do Sonatube, né? Que é um molde. Ela é feita de um papelão duro, né? Bem resistente, né? Ela tem uma cera em volta dela para poder... ela é impermeável, né? Então a gente coloca em cada furo vai um sonotube desse, né? Que é para poder receber o concreto. O concreto vai ser jogado aí dentro. Passa uma foto, por favor. Aí é interessante que aí a foto número 5, né? A gente fez os 8 furos, 4 de um lado, eles estão alinhadinhos, 4 de um lado, 4 do outro. A gente começou da foto número 1 a foto número 5, como teve uma questão de retirar, né, uma pequena demolição, uma escavação e tudo mais, a gente ficou de 8 horas da manhã até mais 11h30 para fazer tudo isso daí. E tivemos que parar, porque o inspetor tem que olhar se está cavado 4 pés. Ele confere. Então a gente não teve que. Então, interrompeu o cronômetro, a gente teve que sair dessa obra e ir para outra, né? Aí ligar para o inspetor vai lá, olha, mede, olha cada furo, né? Ah, ok, tá, todos eles estão com 4 furos, tá? Né? Está ok, está em conformidade. Aí liga, libera a obra de novo, aí a gente vai lá. Então aí no dia seguinte nós voltamos. Ah, ele foi no mesmo dia, né? Ele foi no mesmo dia. E aí no dia seguinte, foto número 6 aí do lado, concretagem normal. A gente usa uma mistura pronta de concreto. A gente não mistura brita nem areia lá no local, não. A gente compra uma mistura pronta, põe na betoneira com água e rapidamente já né, a gente encheu os buracos aí. Próxima foto, Larissa, por favor. E aí, secado o concreto também no dia seguinte já estava seco. Nós colocamos esses inserts metálicos. Foto número 8, a gente coloca uma viga, né? A gente chama ela de BIM, mas é uma viga de madeira tratada, uma madeira própria para externa, né? Ela tem é aquela madeira que a gente chama de madeira autoclavada, né? Que é madeira própria para ambiente externo, né? Então, colocou o insert metálico, colocou a BIM. Próxima foto, Larissa, por favor. Aí, de um lado do outro, né? Como eu falei, 4 furos de um lado, 4 furos do outro. Essa viga, né? Então ela já está pronta. E aí, a partir da foto número 10, o deck começa a ser feito, né? A gente coloca a joist, são as vigas, como as vigotas, enfim, né? A gente coloca, então, faz as vigas de borda, né? Que essa vai ser a estruturação, a dimensão do deck. Pode passar. E aí começa a instalar, então, é tudo parafusado, né? Parafuso mesmo. E aí começa, então, a instalar as outras joias também na mesma medida dos frames, que a gente, da parede para o piso, segue a mesma modulação. Então, a foto número 11 a gente está começando, a foto número 12 já está finalizado, e a gente já inseriu o degrauzinho, né? A gente tem uma outra, né, contornando o deck, tem um degrauzinho aí. Próximo slide. Forração, aí começa a instalar. É uma madeira, a gente chama aqui de composto, que é nada mais, nada menos do que a madeira plástica, né? Quase com um PVC mais preparado para isso. E a quarta já estava finalizado. Em 22 horas de serviço, um deck pronto.
E esses branquinhos aí também na foto do 14 é o mesmo PVC que a gente usou no estudo de caso anterior para fazer o cantinho lá da parede. Então, o mesmo material. Ele tem as suas modulações, né? Tem lá 1 por 4, 1 por 5, 1 por 6, até 1 por 16. Você pode, né, a altura pela largura, né? E aí vem essas peças grandes aí. Então, em 22 horas de trabalho, só não, dava para fazer em 2 dias, né? Só demorou um pouco mais porque teve 2 fiscalizações do inspetor, né? Para ver o furo, para ver o concreto, e aí depois, né? Mas em 22 horas de trabalho, nós construímos um deck, né? O penúltimo caso, essa foi interessante também. Essa foi semana passada, olha que coisa. Semana passada, na cidade de Sudbury, aqui. Essa casa ela foi muito interessante. Essa casa é uma casa, sim, ela já sofreu algumas reformas, ela não é original, mas é uma casa colonial. Como não foi o foco, depois eu posso até postar e mandar para vocês. A estrutura dela é de madeira rústica. É muito interessante, sabe? É uma casa, ela foi feita, sei lá, 200 anos atrás, bem antiga mesmo, aquela madeira rústica, aqueles pregos parece de dormente de trem, sabe? O piso, aquela coisa bem colonial mesmo, bem interessante. O professor André tem que organizar uma expedição, uma excursão para a gente vir aqui, para a gente poder mostrar todas essas relíquias aqui para os alunos, hein, professor André? Estou te esperando aqui, hein? Nesse caso aqui, foi muito interessante que a gente, em 8 horas, você está vendo que essa foto, a primeira foto, tem 2 janelas, né? É uma coisa esquisita. Como eu falei, essa casa ela é antiga, ela foi feita algumas reformas ao longo da vida dela. Então tem uma janela grande e uma janela pequena. Olha que coisa louca. Aí o cliente falou: não quero, eu quero uma janela só. Né? Não quero uma janela grande e uma janela pequena, não faz sentido nenhum. Eu quero arrancar essa janela de madeira, essa esquadria de madeira, e botar uma esquadria nova de PVC. Beleza. Então, aí nós arrancamos o side, né, nessa foto que a professora Larissa está vendo aí, a foto número 1. Arrancou o side, aí esse pretinho em volta já é a manta asfáltica, que a gente consegue ver, né? Aí, na foto do lado, na foto 2, a gente retirou as janelas, aí a janela pequenininha, ela foi embora. Então, a gente fez um framezinho de madeira, fez aquele processo normal, botou o plywood, colocou a lã de rocha, fechou ela virou uma mini parede que a gente construiu, né? A foto número 3 aqui, descendo um pouquinho. Aí já está instalada a janela de PVC. A foto número 4, a gente está vendo já o plywood, né? Por dentro recebeu a manta lá de lã de rocha, colocou o gesso acartonado, fechou, depois tampou, guardou o side. A foto número 5, no próximo slide. A gente ainda fechou um pouquinho com aquele papel, com aquela envelopagem, com o Tyvek. A gente fez tudo isso em um dia de trabalho, em menos de 8 horas de serviço. A gente retirou uma janela, fechou, vedou, trouxe o revestimento todo de volta. Né? Então, em um dia de serviço. Né? E o último estudo de caso que eu quero trazer aqui, eu sei que a hora já está avançando, mas vai ser bem rapidinho também, foi um redimento. Isso aqui a gente fez sábado passado. Então, né, são recentíssimos aqui os nossos exemplos. Né? Tá. Foi Ô, Fábio, só um instantinho. Oi. Não está escutando. Estou escutando. Aquela manta asfáltica do exemplo passado era original? Aquela lá, você falou porque, que a como eu te casa falei, tem 200 anos. Não, ela já teve algumas reformas. Por dentro da casa, a gente consegue ver algumas coisas antigas ainda. Então, obviamente, até a janela que já estava lá antiga não é original. Ela já sofreu algumas reformas. Tá? Tá bom? Então, Obrigada. Nada que isso. Esse último exemplo que eu estou trazendo aqui, né, na cidade de Lunenburg, que a gente fez agora, em sábado agora. O que estava acontecendo? Vou mostrar para vocês aí. Próximo slide, Larissa. Essa casa, o rapaz comprou a casa e ele está querendo integrar os ambientes. Fazer cozinha, sala de jantar e sala de estar, um ambiente só. Então, a foto número 1, a gente está vendo o frame antigo. Ele falou assim, eu quero arrancar isso tudo. Era essa uma outra parede. Só que, em cima desse frame, passa a estrutura que está segurando todo esse telhado aí.
esse teto aí. E aí, então, beleza. Então, a foto segunda, aí a foto número 2, a gente usou, né, a madeira, o que eu falei lá do 2x4, né, o 2x4, a gente fez uma estrutura intermediária, para uma estrutura provisória, para poder arrancar a original e construir a nossa, né? Então, a gente fez... Aí, usamos aí o 2x4, a foto número 3 já é a gente construindo a estrutura provisória, né? Tem uma viga branca em cima, tá vendo a foto? Essa madeira maciça, pesada. Ela deve ter, sem brincadeira nenhuma, só para a gente poder ter uma dimensão, ela deve ter uns 50 centímetros por 30. Um negócio maciço, pesado pra caramba, né? E a outra era do frame normal do Pinos lá. Isso foi abaixo. A gente botou essa estrutura provisória, né? Na foto número 4, é só um detalhamento de projeto da BIM que a gente colocou. A BIM, que é essa viga, ela não é de pinos, ela é de madeira laminada, né? Lembrando aqui de cabeça que agora, eu sei que o aluno Pedro Augusto, no meu vascaíno aí, que se formou semestre passado, que foi a banca, acho que com o Fred e com a professora Isabela, não sei se ele está nos vindo aí pela live, eu participei como arquiteto externo, ele falou muito da madeira laminada como estrutura. Ele fez um restaurante no lago, né? Alguma coisa assim, se não me engano, no projeto dele aí. E é o mesmo procedimento. Então, a madeira laminada é usada como estrutura mesmo. E a madeira de pinos é usada como vedação. Então, a foto número 5, a gente baixou tudo. A foto número 5, não sei se você percebe, ela tá todas as estruturas secundárias vigotinhas, elas estão cortadas. A gente cortou porque para poder passar a estrutura nova, né? Então a gente arrancou a estrutura original, né? Graças à estrutura provisória que nós fizemos, nós cortamos aí todas as vigotinhas e aí a foto número 6 já passamos a BIM, que ela tem uma outra cor, ela é mais grossa. Foram três colunas de madeira que nós aparafusamos e pregamos aí, né? E reforçamos o pilar também. Você vê que tem um pilarzinho onde ela está apoiada aí. Exatamente. Nós usamos... Essa aí foi com o 2x4 normal, né, o 2x4 normal, e em cima, por aguentar mais pressão, né, aguentar mais tração e tudo mais, a gente usou a madeira laminada, né, para fazer isso, né? Ou seja, fizemos tudo, e ela é unida depois da estrutura original, que eu chamei aqui de Joshua Hanger, né, são os insertos metálicos, que é como se fosse uma braçadeira que você coloca por baixo e parafusa ela, e prega elas, né? Então você fixa elas não só com aquela prego de pistola, mas também com essa Joyce Hanger, que ela é pregada aí, e com isso ela trava todo o sistema. Tudo isso feito em 8 horas de trabalho, com 3 pessoas apenas. 3 pessoas. Não precisou de grua, não precisou de nada. 3 pessoas botando no muque aqui, levantou, pá, isso aqui, pregou. Fizemos isso no sábado. Chegamos lá 8 horas da manhã, 5h30, já estava tudo prontinho. A gente já estava limpando já a obra para ir embora. Missão cumprida, né? Fizemos uma intervenção estrutural. A gente quebrou parede para poder integrar o ambiente. Fizemos reforço estrutural, né? Claro que é uma obra, a obra em si não está pronta, mas a demolição e a nova estrutura ficou pronta, né? Então é um pouquinho do que eu estava, né? Assim, são 4 estudos de caso. Claro que a gente poderia falar muito mais, né? Eu só queria, com isso eu vou encerrar aqui nosso estudo de caso, né? Eu queria agradecer muito, muito de coração ao IESB, né? Eu digo que a minha casa é no Brasil, né? O IESB, né? #corações, saudades, né? E eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar mais vezes, tenho certeza disso. E vamos conversar ainda, vamos continuar conversando. Então, eu queria agradecer muito ao IESB, a coordenação do curso de arquitetura, da professora Larissa, todos os docentes envolvidos, né?
Queria agradecer também, né, a Saulo Stuart Carpenter, né, aí tá o site, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, né, e aí do lado deixa aí meus contatos, né, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, meu telefone, né, não liga porque, né, não faz sentido ligar, mas é o WhatsApp, pode mandar dúvidas, pode conversar comigo, né, e embaixo tem o Instagram aí, né, @FabioLapa, é meu perfil, a gente pode conversar, pode bater bastante papo aí, tá bom? Queria agradecer, obrigado pela companhia, né, todos que estão aí assistindo, os professores, os alunos, os queridos todos aí, muitíssimo obrigado. Show. Obrigada, Fábio. Parabéns, adorei. Obrigado. Eu não acompanhei chat, não acompanhei porque eu estava compartilhando a tela, né? Aham. Então, eu não sei o que escreveram. Andréia, me atualiza, tem perguntas, como é que estamos aí no chat, coraçõezinhos. Deixa eu me situar, porque a gente ficou brincando, conversando antes. Uhum. Uma pergunta que foi lá de trás uma pergunta do Cleiton é sobre a questão de fogo, né? A questão realmente assim que é a primeira pergunta que vem em geral. Legal. Sobre tem. Como eu falei, as madeiras estruturais elas são tratadas, né, igual a madeira autoclavada. E elas têm tem um padrão, ela é fabricada, então ela vem, né, toda a estrutura, né, são madeiras tratadas, e como eu falei lá das permissões, das autorizações de obra, tanto o fabricante quanto o construtor, ele tem que garantir que aquela estrutura ela tem um tempo mínimo antes de ruir, caso um incêndio. Ela tem uma barreira, não uma barreira, mas ela tem uma resistência aí eu não vou lembrar aqui agora, mas eu sei que alguns materiais chegam a ter até 1 hora de resistência para ruir. Claro que quando o fogo vem, você tem que ir embora, tem todo um procedimento, mas uma coisa é está pegando fogo e toda a estrutura ruir, né? Então, são 2 tempos aí. Então, o fogo acontece, há aquele tempo hábil das pessoas saírem, o bombeiro chegar, enfim, até que a estrutura haja o colapso estrutural. Para o colapso, existem materiais que são obrigados a emitir certificados que eles aguentam 40, 50, até 1 hora antes de entrar em colapso. Tá? Perfeito. A Carmen perguntou sobre pragas, né? De cupim, madeira, essas coisas. As madeiras são tratadas, né? Então elas têm, principalmente aqui a madeira mais externa, todas elas a gente chama de pressure treated, que elas são tratadas com pressão, que é como se fosse o autoclave nosso, né? Claro que umidade, se a execução também não for bem feita, né, pode ter mais umidade. Eu particularmente, no tempo que eu estou aqui, eu nunca vi cupim, assim, atacado por cupim. Eu já vi, como alguns casos que eu mostrei, mais problema de umidade. Talvez, sabe, uma permeabilização mal feita, ou aquele caso que eu te falei. Às vezes tem casas que o pessoal enche muito com planta e fica, às vezes, alguns cantos. Aí a galera do conforto térmico vai poder falar bastante. Não só enche de plantas, que retém muita umidade, mas são às vezes algumas fachadas que não pega sol. E fica 2 meses com neve, ou seja, 2 meses 100% com umidade. Então, não tem material resiliente o suficiente que vai aguentar isso durante 20, 25 anos, como eu mostrei naquele estudo de caso. Então, principalmente as residências mais antigas, que eram 100% madeira, e aquela madeira não com tratamento de hoje, elas sofrem um pouco isso. Como a gente costuma colocar muito material de PVC, como eu mostrei aí, né? Então o PVC ele aguenta, ele por ser impermeável, ele aguenta muito, e ele tem aquela cara de madeira, né? Mas ele tem uma resiliência de pelo menos aí 50 anos fácil. Massa. Professor, você acredita que esse tipo de construção pode chegar a ser algo implantado no Brasil daqui a um tempo, ou a cultura do concreto e estrutura de aço está muito enraizada? Bem,
Claro que é o concreto, mais até do que o aço, tá? Né, historicamente no Brasil, né? Mas lembrando aquilo que eu falei, aqui também usa concreto, né? Eu mostrei, né, para fazer a fundação, né? O concreto também não é algo que não é utilizado aqui, é utilizado, mas obviamente não tanto na escala. Olha, falar assim que pode chegar, pode. A gente, claro que leva tempo, tem os pré-conceitos, né, os conceitos pré-estabelecidos, né, das pessoas que acham que a madeira é fraca, que a madeira não resiste, que casa chique, né, que casa, enfim, de um certo padrão econômico não pode ter esse tipo de material. Eu estou mostrando casos aqui grandes, casas de classe média, né, enfim, né. Então, claro que existe mais. Eu acredito que seja possível, assim, aos pouquinhos. Eu sei que a construção do light steel frame tem crescido bastante no Brasil, Brasília, né? Então, eu acredito que seja possível, com o tempo, com o nosso papel. Acho que nós temos um papel também importante nisso, de trazer essa cultura, de mostrar novos materiais, de mostrar novas tecnologias, né? Nós temos esse papel também nesse processo, né? Então, um dia, com certeza. Ou novas tecnologias, né? Ou uma próxima, claro, não tem que ser imitado aqui, seguir a risca aqui. Aqui tem uma outra cultura, tem um outro clima, literalmente, né? Aqui agora está começando a esfriar, está começando a bater 8 graus, 7 graus, né? Daqui a pouco vai para -1, -10, -20, né? Então, também é outra cultura também, né? Mas é possível. Aí vem a outra pergunta: em países tropicais ou subtropicais é viável esse tipo de construção por plywood? Desde que, obviamente, tenha uma proteção, né? Porque é um lugar muito... Aquela coisa, né? A umidade ela pode ser tanto, né, advinda da neve, mas também do clima tropical amazônico ali, né? Lá do norte, Pará, né? Que tem uma umidade absurda, né? Então, claro que tanto no caso de Manaus, do Pará, enfim, quanto, né, no caso aqui que tem neve durante 60 dias, uma neve que não derrete durante 60 dias, a madeira, o plywood, no caso, ele não tá em contato direto, ele tem a proteção. Então, levar a tecnologia para o Brasil, eu penso que tem que ser levado todo o pacote, não só o material madeira, o material PVC, mas todos os periféricos que estão, né, abrangendo essa tecnologia. É isso mesmo. A diferença desse frame de madeira para o steel frame é só o material? Já vi esse processo e parece igual ao que o senhor está apresentando. Basicamente, assim, material, claro, técnica, né? Tive a oportunidade de trabalhar com steel frame também. Aí são outras ferramentas que a gente usa, né? São outros parafusos, outras coisas, outras bitolas e tudo mais. Mas o processo construtivo é o mesmo. Aqui, no caso do estado, né? Cada estado tem a sua regra aqui no país aqui, mas no estado de Massachusetts, para construções, acho que acima de 4 andares, ou seja, que tem muito construção, habitações, né, no caso, eles te obrigam a usar o steel frame, né? Por uma questão, o steel frame ele é mais resistente ao incêndio do que a madeira, né? E tem uma manutenção de com menos frequente, né? Com uma periodicidade maior. Então, por código de obra aqui, o steel frame é muito utilizado em prédios, vamos botar assim, prédios residenciais. E a madeira é mais em casas ou construções de até 2, 3 andares. Entendi. A Eneida, olá, muito interessante o tema. Tem uma pergunta: a lã de vidro é segura, sustentável ou é radioativa? Não, ela não é radiativa. Ela é um material, assim, ruim de mexer porque ela coça muito. Ela é lã de vidro, lã de rocha, elas ficam muito, né? É terrível, 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 né?
Mas, assim, radioativa não tem A radioativa. de PET, que a gente tem, a lã de PET, seria mais sustentável, ecologicamente mais Sim, correta, né? sim, exatamente, porque a gente acaba aproveitando, né, todo o plástico, né, que a gente gera aí, né? Mas não tem problema, assim, de radiação nenhuma, né? O problema de saúde é você respirar aquele negócio, mas aquele ali ele fica isolado, né? Muitas vezes, por dentro da casa é colocado um plástico transparente para conter ela, né? Em alguns casos, quando é uma construção mais recente. Quando é uma reforma, às vezes o pessoal coloca direto, mas o revestimento de gesso cartonado ou de, seja lá, uma outra placa de madeira, impede, não tem problema nenhum, né? O que tinha aqui um caso curioso aqui do Estado, mas isso não existe mais, quer dizer, não é feito mais, mas até 1970 as tintas usavam muito chumbo. Então, as casas mais antigas, ela tem que ter que ainda possui essa tinta, ela não pode ser alugada para pessoas que têm criança e animal, porque mexe, né? Acaba tocando na parede, botando mão na boca, cachorro lambe, enfim. Isso por causa do chumbo. E aí, quando a casa é um pouco mais velha e a pessoa está um pouco desconfiada, ela pede para o proprietário uma certificação de que não existe mais tinta de chumbo. Que aí tem que ter um profissional que vai lá e certificar aquilo. Entendeu? Aí sim, aquilo ali é perigoso. Mas isso são construções. Isso foi abolido na década de 70. Apenas construções bem antigas que nunca sofreram manutenção, que nunca tiveram nenhuma intervenção, ainda possui isso. Né? O Cássio perguntando se vocês usam PPF transparente. Desculpa, PPF? Eu não sei se ele estaria pondo como uma sigla aí do sistema, mas transparente eu não sei, porque a gente ia ver a moldura, não sei. Também acho que não. Explica melhor aí, Cássio. Explica melhor aí. Conta melhor essa dúvida aí. Melhor, algumas perguntas eu vou pular porque já foram respondidas no decorrer da explicação. Tá bom. Que, entre o isolamento interno fica entre o plywood e o drywall, né? A gente tem outras perguntas que eu estou pulando aí também. Interno faz uso de espuma expansiva também? Espuma expansiva só para poder fixar algumas esquadrias. Algumas. Né? Que usa lá, que aqui a gente chama de foam insulation, que vem daqueles prezinhos, né? Mas a gente usa pouco, a gente não usa assim, não para fixar o plywood, não para fixar o gesso acartonado, não para fixar o frame, mas para poder preencher alguma coisa de esquadria. Qual o tempo de construção dessas casas? Olha, usando uma frase de um grande conhecido meu, engenheiro civil aí do Brasil, o meu querido Emival Jacobina, não sei se ele está assistindo essa live, obra é dinheiro, não é tempo. Né? Com dinheiro você constrói rápido. É claro que uma casa com uma equipe grande, vamos botar assim, uma equipe... Aqui é muito segmentado, né? Literalmente cada um no seu quadrado. Então você tem uma equipe, assim, uma obra pegando do zero, né? Isso a gente pode depois até... Já deixa aí um gancho para assim, a gente pode ter uma outra futura conversa que eu posso explicar processo a processo da construção do zero até o final. Mas aí tem a equipe da fundação, a equipe da hidráulica, a equipe da elétrica. Hoje não existe uma equipe que faça tudo. Você tem uma incorporadora que se compromete a entregar a obra e ela vai subcontratando empresas, né, cada um no seu segmento. Né? E aí, claro que com um bom planejamento e com um bom orçamento, você consegue subir uma casa, o frame, consegue subir a casa, frame em 4 semanas, todo de uma casa. Uma casa aí de 1.500 metros quadrados, perdão, de 200, 300 metros quadrados, você sobe o frame dela todo em 4 semanas. 4 semanas. Entendi. Professor, uma dúvida que eu tenho quando da furação, etc., os restos das madeiras, o que vocês fazem com elas, porque também tem produtos químicos? O descarte desse material, dos restos, eu sei que tem pouco, né, entulho. Aqui existem
aqui é muito interessante, também valeria toda uma palestra sobre isso. Existem os lugares de descarte, né? Você nunca, jamais, você vai ver um caminhão largando no terreno baldio entulho. Você não vai ver isso, né? Aqui, como eu posso dizer assim, você não tem o aventureiro, sabe? Não tem um cara que faz um frete que, eu tenho uma caçamba, joga aqui que eu levo para algum lugar, sabe? Você vai contratar uma empresa de descarte, uma empresa mesmo, sabe? Com todo o registro de empresa, com todas as licenças de empresa, ela vai pegar aquilo, né, e vai levar para como se fosse um lixão, e nesse lixão o cara, você paga para deixar lá, e lá existem outras empresas que já ficam lá reciclando esse material, separando, né? Madeira, plástico, metal, tudo para reciclagem. Então, esse material ele não vai ser jogado na natureza, assim, brutalmente na natureza, ele vai para um lugar para reciclagem. Existe uma empresa, sabe? Você vai jogar numa espécie de um lixão, mas esse lixão já tem tem todos os galpões separados, já tem empresas já específicas que vão pegar e já dar o descarte para aquilo. Bacana. Vinícius, professor, como ocorre o processo projetual? Todas as etapas construtivas são detalhadas pelo BIM? Qual software mais usual por aí? Cara, é curioso, né? Porque, assim, construção do zero, o pessoal usa muito, né? O que está sendo feito aí no IESB não deixa nada a desejar do processo projetual daqui. Então, o nosso processo projetual ensinado aí no IESB, ele está equiparado com o daqui. Os mesmos software, né? Né, todos esses softwares que a gente tem falado em ArchiCAD, AutoCAD, Revit, todos eles são utilizados aqui, né? E as plantas elas são trazidas, os processos, as plantas são elaboradas também. Tem a planta de fundação, a planta, né, o corte. Alguns arquitetos, é muito curioso, alguns arquitetos fazem a fachada à mão ainda. Aí, ó. Depois eu vou colocar uma imagem. Aquarelado. O cara desenhou no nanquim. Eu fiquei assim, para com isso. Eu falei, para com isso. Né? Curiosíssimo. O cara fez manualmente, mas acho que ele quis dar fazer uma graça ali. Né? É claro, quando a gente fala de obra de grande incorporadora, de residência, aqui tá sendo construído muitos condomínios. Aí são o software BIM, a tecnologia BIM mesmo, são os softwares que a gente já conhece, não tem nada diferente do que a gente já faz aí. Joia. Deixa eu ver aqui que eu fui lendo as mensagens para baixo, e eu me perdi aqui nas mensagens. Falei, deixa eu ler o que o povo está falando, me perdi agora. A Carmen, esses frames são estruturais, suporte, fechamento, vedação, e além deles existem as colunas e vigas. É tudo estrutural, né? Porque esse último exemplo que você mostrou, tinha que tirar a parede interna, que os frames eram estruturais, né? Aqui, por lei, também é interessante. Toda casa, ela tem que ter o porão. Ela tem que ter uma estrutura semi-enterrada. O porão ele pode ser 100% enterrado ou semi-enterrado, né? Esse porão ele tem que ser de concreto. Ele tem que ser de concreto. As paredes, né? E dali para cima pode ser colunas, que a gente chama aqui de lolly column, né? Que é como se fosse uma coluna de seção circular, que ela é metálica, mas ela é preenchida com concreto, né? Ou de madeira tratada. Então ela tem essas duas opções. Isso só no porão. Da primeira, eu ia falar da primeira laje, né? Mas não existe laje aqui, né? Assim, não para residência, né? De casa, né? Familiar. Mas do primeiro piso para cima é tudo madeira. Tudo madeira. Tudo. Todas as vigas, colunas, tudo madeira. Nossa.
Qual a durabilidade e periodicidade de manutenção de casas feitas nesse esquema em comparação às construções em alvenaria ou concreto armado? Olha, como eu falei, tudo precisa de manutenção, né? Aquele estudo de caso número 1, que a gente trocou a coluna, né? Era uma casa que o dono lá, há 25 anos, ele não mexia na casa. Então o cara foi meio displicente e, obviamente, ele tinha aqueles fachadas da casa dele que não pegava sol e, para piorar, ele encheu a casa de vegetação que contribuiu para a umidade não ir embora, né? Então, realmente, complicou ali para ele. Então, a gente teve que ir lá e trocar parte da estrutura da casa e parte da vedação, enfim, da casa lá, para poder, então, prolongar aí a vida útil da casa. Assim também como nós temos aí infiltrações, né? Eu vou fazer uma propaganda de um colega aí do IESB, se assim me permitir, né? O professor engenheiro civil Matheus Leone, aí da Engenharia Civil, né? Um amigo nosso. Vocês podem abordar ele aí nos corredores aí, né? Depois que acabar a pandemia, né? Ninguém está indo para corredor nenhum. Mas ele fala muito das patologias de estrutura, né? Nas redes sociais dele, ele mostra muito, principalmente muitos prédios em Águas Claras. Quando eu falo Águas Claras, eu estou falando de prédio de 20 anos atrás, no máximo, né? De 99, 2000, 2001 para frente, né? 98, né? O mais velho deve ser 97, 98 de Águas Claras, mas maciçamente 2001 para frente, né? Ele vai com aquele dronezinho dele, com aquela câmera termográfica dele, e mostra fachadas inteiras comprometidas por infiltração, por umidade. E são, né, edifícios de 15 a 20 anos para trás, no máximo, né? Então, é aquela coisa de a gente tomar cuidado de como está sendo feito e tomar cuidado da proteção que é feita. E não só isso, né? Nada dura para sempre. Então, uma vez feita, você tem que ter uma manutenção periódica, né? Se bem manutenido, a madeira tratada e o PVC duram o mesmo tanto do que uma boa parede de tijolo também bem cuidada. Joia. Como é feita a ligação entre fundação e pilares, paredes, etc., da mesma forma que foi no deck, nas casas? Parecido. Quando é feito a fundação, no caso do porão, as paredes de concreto, é como se fosse a nossa conhecida viga baldrame, né? E aí eles deixam os ferros de espera, né? As ferragens elas ficam elas ultrapassam, né, a viga baldrame, e aí é colocado uma placa, uma espécie de um isopor de EPS, né? Ela é feita todo o isolamento com bidim, com EPS, tem vários tipos de isolante, e aí em cima depois a gente coloca essa madeira tratada, a madeira a gente chama de pressure treated, né, ou PT, né, pela sigla do processo, essa madeira que ela é colocada em cima tem o concreto, o ferro de espera, coloca-se algumas mantas, que pode ser o bidim, que pode ser uma manta com outro material também permeável, e aí em cima depois coloca essa madeira preparada para receber umidade, e aí começa. Aí a parte de pisos, né? Não são as lajes, mas os pisos seguem o mesmo esquema das paredes ou tem algum outro reforço? Não, o piso também você faz um frame também claro, aí não é mais o 2x4, não é mais 2x4, são madeiras com a seção maior, é o 2x16, 2x10, enfim, né? Você coloca o plywood por cima, você faz você vai vedando ela com plywood, e aí por cima você coloca carpete, você coloca se for área molhada, em cima do plywood você coloca um outro material chamado cement board, que são placas cimentícias. Ela é fininha, parece a mesma espessura de um plywood, né? Só que ela é cimentícia. Então ela deve medir mais ou menos como
vou botar aqui, 1,20 m, 60 centímetros por 1,5 m, vamos botar assim, tá? Uns 60 centímetros de largura por 1,5 m de comprimento, e aí elas são aparafusadas com um parafuso também com a proteção, uma pintura que protege de umidade, né? Qualquer parafuso também, né? A gente fala assim, parece que você chega na loja e compra qualquer parafuso. Não. Cada materialzinho tem o seu, né? O seu elemento de ligação correspondente, próprio, né? E aí você coloca essas placas do cement board e aí coloca a argamassa e vai assentando a cerâmica, o mármore, seja lá o que você quiser. É possível. Olha, Andréia, um beijo para a Andréia. Ela pergunta quanto à mão de obra, se tem uma qualificação mais específica. A mão de obra para essa execução entra na carpintaria, eu acho que boa parte, né? Grande parte da construção são carpintarias. Claro que, como eu falei, aqui tem a empresa que coloca cerâmica, a empresa que faz encanamento, a empresa que faz eletricidade, a empresa que faz a carpintaria, que pode ser... Aí você pode até dividir essa carpintaria mais estrutural e essa carpintaria mais de vedação, né, que é o siding, colocando, né, essa parte de PVC, né? Aqui, claro que, assim como a mão de obra no Brasil, você tem, né, o ajudante de pedreiro, você tem o pedreiro, você tem o mestre de obra, você tem, né, você tem essa... Vai escalar. A gente até brincava com, né, tem o engenheiro civil, depois tem o arquiteto, né? A gente brincava muito com os engenheiros civis. Claro que é uma brincadeira, tá? Gente, a galera da civil também aí, né, coraçãozinhos para vocês aí. Aqui também o camarada ele começa como ajuda, assim, vamos supor, chega uma pessoa, eu quero entrar nesse mundo aí, quero aprender esse negócio, né? É claro que existem as escolas técnicas que vai ensinar, tipo, né, um Senai, que vai ensinar algumas coisas, mas claro que para o cara chegar a ser contractor, que é o mestre de obra, ele precisa ter as certificações, né? Ele faz cursos, ele precisa ter a certificação. Para o cara ser, vamos botar assim, um operário ali, ele aprende fazendo. Ele pode, claro, ler um livro, mas é o resultado que mostra, né? Então você pode ter todo o conhecimento aqui, mas tem que aprender também, saber fazer, né? Então, mas para ele, o operário, ele não precisa, vamos botar assim, ter nenhum curso. Mas se ele quiser ser contractor, e o general contractor, que é o mestre dos magos ali, né, o que coordena todas as equipes, só fica abaixo do engenheiro do arquiteto, né? Brincadeira, tá, gente? Né? Ele precisa ter licenças, fazer cursos, né? Aí são aulas e aulas. Aí ele faz curso de encanador, faz curso de eletricidade, faz curso de carpintaria. Aí ele vai tendo as licenças, aí ele pode conduzir uma equipe, abrir uma empresa e conduzir uma equipe. Bacana. Pegando essa linha também, o Cássio perguntou como foi seu começo aí de relação com os arquitetos dos Estados Unidos, por ser um arquiteto do Brasil, se teve algum problema? Aqui o pessoal quer ver resultado. Você pode falar que faz, acontece, né, ficar falando um monte, né? Mas é o resultado no final das contas, é o resultado que vai falar, né? As suas ações falam mais do que suas palavras. Sim, ótimo. Em qualquer lugar, né? Fica como dica para todo mundo, né? Você pode falar que faz, acontece, tá, beleza, né? Mas o resultado que vai falar. Estavam comentando sobre a questão no Brasil, né? Sim, E a Camila comentou que esse sistema construtivo funcionaria melhor aqui no Brasil, na região sul, né? Pela questão do clima. E aí depois, mais para frente, ela foi explicando que aqui a construção em madeira não seria muito boa para Brasília, por não permitir a troca de calor, que permite amortecer a nossa variação diária de temperatura, que vai de 16 a 30 graus em um mesmo dia, e aqui uma parede de tijolo já permite isso, né? Então, temos questões climáticas envolvendo, aí ela fala de livro, né? Então, teve uma parte aqui, tem altos comentários, Guilherme está fazendo bullying com você, dizendo que você
Ele já está fazendo já um tempão, já que estou recebendo as mensagenzinhas aqui paralelas aqui dele. Aqui. Participa, pode parar, tá? E o Fábio me responde sempre. Então, pode parar com isso. O Guilherme está de calúnia aí, ó. Estou te defendendo, Fábio. O Fred está perguntando qual o tipo de telha tá. que você usa mais. mais. Antes de responder a pergunta do Fred, né? Já faço o convite para a professora Camila trazer a turma dela para cá, para a gente fazer umas visitas em obra, né? Mostrar aí, para ela poder também, né, com o brilhante conhecimento que ela tem aí, para ela poder estudar os materiais aqui e levar para a turma também. É claro que ela foi corretíssima, claro que não existe toda a arquitetura, ela está voltada para o clima certo, óbvio, né? Seria loucura a gente trazer 100% do que é feito aqui para o Brasil, né? Assim também como ao contrário também, né? Trazer... Então, claro que toda arquitetura tem que respeitar o ambiente que ela está inserido, óbvio, né? É claro que o que a gente traz aqui para debate é a gente pensar num sistema construtivo mais ágil, mais resiliente, mais que gere menos entulho. Esse é o nosso papel, né, como arquitetos aí, né? Isso. Sobre a questão do Fred ali, né? Fred, a telha, isso. Grande parte das telhas é a telha que a gente chama da telha shingle, que é uma telha, né, uma placa, deve ser uma placa algo como também uns 40 centímetros por 1,20 m, né? Ela tem uma paginação com várias plaquinhas nela. Uma placa grande é uma paginação de várias plaquinhas menores. Ela também ela tem uma textura de asfalto, né? E ela é pregada na estrutura de madeira do telhado, né? Grande parte das telhas todas existem aqui na região, por ser uma região que neva bastante. Não é muito interessante botar lajes muito planas, né? Porque, veja bem, a neve, dependendo da tempestade de neve, em 12 horas pode nevar 1,20 m de neve. É uma sobrecarga instantânea, vamos botar assim, uma estrutura absurda, né? Então, às vezes, a neve pode chegar a 4 pés, 5 pés. Existe casos que ela chegou em uma noite, sabe, 6 pés, que é uma coisa absurda. É estado de calamidade, sabe, assim, quando fecha tudo. Então tem esse contratempo que, assim, nesse clima aqui, botar laje plana, né, laje de concreto, impermeabilizada, não é muito jogo, porque a neve vai cair, aí você vai ter que todo dia subir e ficar tirando aquilo ali, né? E porque aquilo ali pesa e faz não só o problema de filtração de água, mas o peso, né, a sobrecarga na estrutura, que não é interessante. Então, grande parte dos telhados aqui tem mesmo já a inclinação mais acentuada, né, e usa-se essa telha shingle, né, aí é uma espécie ela parece um asfalto também, parece muito com aquele revestimento que nós colocamos na parede, que eu mostrei em algumas fotos aí, né, ela tem a mesma textura, né, e elas são paginadas, são colocadas de uma maneira que ela tem o cobrimento, tem o trespasse dela, e ela tem ela é pregada no telhado. A Ana Sombrios, eu sempre me pergunto qual a diferença entre a coluna estrutural e as colunas de fechamento das paredes. O próprio nome diz, né? A estrutura os frames lá, né? Isso. Os frames que eu mostrei, eles são mais vedação. Eles são para fechar a parede. Né? E, de vez em quando, eu tenho um frame que é uma coluna estrutural que, né, aí realmente, se a gente retirar ela, como, por exemplo, no último estudo de caso, nós tiramos uma viga estrutural, mas construímos uma estrutura provisória, né, e colocamos depois a nossa estrutura permanente. Agora, os fechamentos, eles vão ser só acabamentos, né? Vamos dizer assim. Sim, o fechamento, posso colocar gesso cartonado, posso colocar uma chapa de madeira, posso colocar granito, enfim, tijolinho. Aí, aqui em matéria de revestimento, tem os mesmos tipos de... imitando pastilhazinha, enfim, igual que a gente vai numa loja, vai lá, né, qualquer loja de revestimento aí do Brasil.
Isso mesmo. A Juliana Miura está perguntando se você sabe se temos facilidade de encontrar esses materiais aqui para comprar no Brasil e mão de obra qualificada para fazer esse tipo de obra e se os custos seriam competitivos. Mão de obra qualificada, nem para concreto a gente acha bom aí, né? Vamos conversar, né? Mão de obra qualificada, assim, né? Nem para fazer o nosso feijão com arroz a gente consegue achar, né? Claro que, né? A gente então, eu acho que é claro que ainda, né? Você teria que dar treinamento, é toda uma. É como eu falei, é muito interessante. Aqui, a mão de obra, o cara chega com né, uma vanzinha, um carrinho lá, um fogãozinho, desce só a ferramenta e ele levanta uma casa. Né? Com parafusadeira, com ferramenta, com milhões de tipos de derivações de furadeiras, ele consegue levantar essa casa aí. Né? Competitivo é difícil ainda, porque toda novidade ela ainda tem que ter mercado, né? Então, a gente ainda tem um lobby muito forte do concreto, do tijolo, enfim, né? Sem querer entrar nesses méritos, mas ainda a questão cultural, né? Que, talvez algumas pessoas ainda no Brasil vão ter ainda, porque se a casa não for de tijolo, ela não é segura, né? Tem que ser tijolo, porque meu pai fez, meu avô fez, meu bisavô fez. Então... cultural, a mão de obra, né, que está mais preparada para executar isso aqui. Em termos de ter esses materiais aqui, eu até acho que tem. A gente tem a telha shingle, a gente vai ter as madeiras, a gente... drywall, gesso acartonado, temos aí, né? A gente tem, por exemplo, você falou das placas cimentícias, o piso wall que a gente faz... E as lajes, a gente usa isso com estruturas metálicas em mezaninos, em shoppings, né? A gente usa esses sistemas. Eu fiz recentemente na fachada de uma cliente um painel com placas cimentícias, essa placa cimentícia mesmo fininha, parecendo um drywall, para uma fachada ventilada, mais técnica. Então, a gente tem os materiais. Um dos dramas é a mão de obra qualificada e o custo competitivo, porque, infelizmente, o custo para a gente aumenta, né? E os impostos aqui no Brasil encarecem demais as coisas, né? Material importado, a gente tem imposto de 100%, né? Então, infelizmente, a carga tributária ainda é um desafio aí para a gente, né? Sim, sim. O Cássio respondeu aquele PPF lá, que ele tinha perguntado transparente, ele disse que é uma película protetora na madeira. Tá, transparente, eu não vi até o momento. Não vou ser categórico e falar, não existe, tá? Eu posso até depois dar uma pesquisada e mandar uma mensagem para vocês aí, tá? Isso aí eu vou pesquisar sobre isso daí. Mas eu não vi até o momento. Isso. Eu estou vendo os comentários aqui, Camila elogiando também o sistema construtivo, redução de desperdício, sustentabilidade, rapidez. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, deixa eu ver. Steel frame utiliza placa cimentícia, então pode ser bem indicado em Brasília? A Eneida perguntou, meu Deus, nas perguntas... Sim, nós temos já muita coisa em steel frame, light steel frame em Brasília, já, né? A placa cimentícia também está sendo, como a professora Larissa falou também, né, assim, o mercado tem crescido muito em Brasília. Já existe, se eu não me engano, eu acho que a agência da Caixa Econômica de Águas Lindas de Goiás, ela é toda no light steel frame, toda, e na placa cimentícia. Ela foi um dos projetos pilotos aí da construção de agências bancárias, se não me engano, tá? E é porque quando a gente vê pronto, realmente a gente não nota a diferença, né? Assim, esteticamente falando, é igual, né? Você só vai se você for lá catucar ali, ver e tudo, né? Então, eu acredito, quem foi, né, quem foi aluno meu aí, eu defendia muito a construção metálica, né? As minhas orientações de TCC a gente sempre usava metal, né? Muita coisa metálica, então eu sou grande fã aí. O professor Fresh tem uma experiência absurda com isso, né? Na vida, né, profissional dele aí, então eu acho que é uma boa possibilidade aí para o mercado brasileiro e principalmente de Brasília.
Sim, eu levanto muito a bandeira da madeira também, da madeira laminada colada e os vãos diferentes, né? Sim. Para a gente, em termos de sustentabilidade e tudo também. A Ana foi reforçada aquela pergunta dela com relação à diferença das colunas, Uhum. porque ela disse que ela sempre fica na dúvida, porque vendo uma obra ela não vê a diferença, e ela se pergunta se é uma madeira diferente, se tem uma espessura, uma grossura maior, porque nos programas é difícil de ver. Eu acredito que seja de uma densidade maior. Muito mais pesado. Muito mais. Por ela ter por ela ser laminada e por ela receber toda uma proteção de impermeabilização e tudo mais, ela é quase o triplo do peso, da densidade, né? Então ela é bem pesada e confunde às vezes, mas ela é mais escura e ela tem mais dimensões. A seção dela é muito próxima às outras, mas ela é mais escura e ela não tem pedaço pequeno, ela é muito grande, são comprimentos longos, né, porque elas são vigas né, então ela tem aí de 20 metros, não, de 20 metros não, exagero, de 15 metros, por aí. Entendi. Temos uma última mensagem aqui para você, Renato Lapa. Professor, que saudade. Beijos, mamãe. São meus pais. Olha aí. Ah, que lindo. Tá vendo? Que oportunidade. Muito lindo. Pronto. Um beijo para meus pais. Tinha que colocar aqui várias mensagens com saudade, agradecendo, adorando te ver. A coisa mais linda, gente. Foi muito bacana. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas agradeço muito, Fábio. Vamos fazer mais vezes. Desde que você foi, você falava, né? Não, vamos continuar mantendo contato. Eu posso participar de banca, eu posso dar palestra, eu posso, então vamos mantendo. Muito bom mesmo. Obrigada. E quero voltar mais vezes. Quem quiser que eu volte, faz um comentário aí, deixa um like, faz um comentário. Vamos fazer uma movimentação. Curte aí no canal, deixa o like. Oh, meu Deus do céu. Deixa o like, assina o canal, deixa o like. E vamos voltar mais vezes. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado ao IESB. Muito obrigado aos demais professores aí, os colegas, né, que participaram aí, assim, estão montando aí essa semana, né, de imersão em práticas projetuais e criativas, né. Deixo o meu saudoso, né, mensagem para o professor Fred, Camila, Andréia, Guilherme, os demais, Matheus e toda a turma aí, que eu não vou nominar todos, porque a gente acaba esquecendo, né. Todos os alunos, um abraço muito forte, muita saudade. Eu estava até falando que eu sinto muita saudade de dar aula, de falar. Aqui eu estou falando pouco. Eu falo pouco, então eu estou aqui. A gente fica assim, quero falar. Né? Então, obrigado por esse espaço. Vamos voltar mais vezes, com certeza. Estou à disposição sempre. Obrigada mesmo. Obrigada pelo compartilhamento aí das informações. O conhecimento é sempre bom, né? Uhum. A gente deve estar aberto a conhecer novos sistemas, principalmente o que foge, né, do convencional, né, da nossa rotina. É muito bacana. Muito parabéns mesmo, Fábio. Obrigado. A gente, depois eu já vou passar, vai ter o link da gravação aqui lá para todo mundo. E agora eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês, gente, para os alunos, e a gente vai estar aí nas salas, ou 5 minutos, a gente já entra para estar dando uma organizada aí nos projetos aí do desafio que a gente propôs para eles, um desafio de projetos pós-pandemia. Legal. Em grupos, do residencial ao tecnotópico, a la Glauco, e o... a la Glauco é ótimo, né? E o sucesso, né, Glauquito? E na parte urbana, de espaços urbanos pós-pandemia, e eles vão seguir com umas orientações aí. Abraço pro Glauco, esqueci de falar. Desculpa, Glauco, tamo junto aí, tamo junto. Tamo junto. Estamos todos juntos. Faz muita falta mesmo, Diego, faz. Mas a vontade de ir não falta, mas com o dólar subindo e que vai continuar subindo, meu amigo, não. Vamos esperar baixar um pouquinho, a gente faz uma excursão. Aqui na região, nós temos obras de vários arquitetos renomados, Álvaro Alto, sabe? A gente tem
É verdade. Sabe, de muita gente bacana, muita gente legal. Dá para a gente fazer uma excursão bacana aí. Posso guiá-los aí com o maior prazer. Maravilha. O pessoal volta, Fábio. Não, a gente que vai, né? A gente fala tem que melhorar. Não. 2022, estamos juntos. Ai, que a economia melhore. Caravana IESB, olha, pensou. É melhor de todas as visitas técnicas, gente, sem dúvida alguma. Olha que maravilha. Gente, tchau, boa noite, Fábio. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo para todo mundo. Boa noite, vamos programar. Tchau.